Gente, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, está nesse momento no AgriShow, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E numa entrevista concedida agora há pouquíssimo, ele falou a respeito de um tema que vira e mexe, vira notícia na boca de Lula e na bolsa de Bolsonaro: a regulação da mídia. Ciro Gomes disse que isso é uma aberração sem propósito, qualquer coisa nesse sentido. Vamos ver. Uma aberração numa democracia se propor regulação de mídia. Eu acho que a regulação da mídia que existe não precisa mudar, é o controle remoto. Por exemplo, a CNN abriu no Brasil, quem não gosta da CNN aperta o controle remoto e vai para o concorrente. Eu prefiro sair do concorrente e assistir a CNN. Ai, vamos ouvir de novo, por favor. Uma aberração numa democracia se propor regulação de mídia. Eu acho que a regulação da mídia que existe não precisa mudar, é o controle remoto. Por exemplo, a CNN abriu no Brasil, quem não gosta da CNN aperta o controle remoto e vai para o concorrente. Eu prefiro sair do concorrente e assistir a CNN. É isso, gente, fazendo propaganda, Ciro Gomes. Bom, gente, por que esse assunto voltou à voga? Porque Lula foi falar de novo sobre esse assunto. Lembrando, sempre traz muito problema, sempre traz muita repercussão. E a crise da comunicação do PT é também sobre isso. Entrar em assuntos que têm arestas, entrar em assuntos que são pontiagudos e cuja explicação nunca vem tão detalhadamente quanto deveria para que você pudesse começar a fazer esse debate. Lula falou com youtubers de esquerda, de novo voltou a defender a regulação da mídia e disse que o objetivo é adequar as necessidades da sociedade e combater fake news. Olha aí. O que a gente queria? Ter uma preocupação com a questão da internet, sabe, que ainda nós não sabemos o que fazer, e ter uma preocupação com o sistema de comunicação eletrônico. A última regulação nossa era de 1962. Então, como é que a gente faz daquilo? A sociedade disse, e nós queríamos apresentar no Congresso Nacional para quê? Para debate. Não foi apresentado pelo Paulo Bernardo, porque talvez a companheira Dilma não quis mandar para o Congresso Nacional. Mas em algum momento alguém vai propor para fazer. É preciso fazer uma regulação, adequar às necessidades da sociedade. Sabe? Você vai permitir a vigência e o funcionamento da indústria de fake news com robô? O presidente Jair Bolsonaro também falou a respeito de imprensa. Bolsonaro disse que critica, mas que nunca falou em controlar a mídia, tanto a rede social quanto a imprensa tradicional. Olha aí. Que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. Tá? E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa. Bom, o que Bolsonaro está dizendo? Olha, Lula fala em regulação, regulamentação da mídia. Eu, Bolsonaro, nunca, apesar de muito criticado, muito atacado, como o presidente se diz, falei nisso. A grande questão aí nesse momento que você precisa ter em mente é, toda vez que o ex-presidente Lula, sem explicar direito um projeto claro, o que é que vai ser feito a respeito de imprensa, que projeto, que ideia é essa de regulação ou regulamentação da mídia? Não adianta todo mundo que é apoiador do ex-presidente vir nas redes sociais dos jornalistas que falam do assunto e dizer é um absurdo, a grande imprensa, não sei o quê, e nananã, porque o menor problema do Lula é o que a gente está falando ou a pancada que vocês dão nas redes sociais? O problema é que quem está em casa não entende o que ele está querendo dizer. E se o Lula vai falar só para o PT ou para essa ala do PT que defende esse assunto e acha que esse assunto é importante, ele vai ter problemas na eleição. Principalmente por conta do momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento de escalada sem precedentes nos ataques digitais e físicos a jornalistas. O Brasil despencou em todos os rankings que trata da liberdade de imprensa no mundo. Por quê? Porque temos um presidente que, apesar de dizer que, de fato, nunca falou em regulação ou controle de mídia, estimula e tem em sua base gente que vive de detratar a imprensa. A imprensa é tida como uma das instituições
instituições que Bolsonaro quer deslegitimar ou combater. Segundo os bolsonaristas raiz, busque-se aí o que disse Olavo de Carvalho diversas vezes a respeito desse modelo. Então, o contexto para se falar nisso é ruim. Eu queria ouvir o meu time aqui, a Renata e o Leandro, a respeito desse assunto, né? De novo, e Leandro, pega o gancho, né, da falha da comunicação. Não é momento, com o histórico que o Brasil tem nos últimos anos, de elevação sem precedentes dos ataques a jornalistas, em especial às jornalistas, porque mulheres são mais atacadas do que homens. O nosso exemplo aqui, mais do que transparente, né? Leandro Rezende, porque também é um cara muito maneiro, claro, conta nos dedos de uma mão o tipo de coisa que houve e se houve. Eu e Renata Agostinho, a gente precisaria ser uma centopeia para isso. Leandro, é hora? Olha, Dani, existe, sempre que o ex-presidente Lula fala sobre esse tema da regulação da mídia, é o que você estava dizendo, ele não dá nenhum detalhe do que pretende com isso e não é hora de colocar esse debate, porque nós somos diuturnamente atacados. Acaba que o que a gente está vivendo nesse país, sobretudo desde 2014, quando a gente começa a falar muito de polarização, isso se reflete no nosso trabalho que a gente fica exposto nas redes sociais, mas dos nossos colegas que vão para as ruas para reportar e precisam ouvir toda a sorte de xingamentos. Quantas colegas aqui que eu não tenho na CNN que são xingadas quando estão com o microfone na rua ou de outras emissoras também, mas isso há um clima geral de questionamento ao trabalho da imprensa, que não é nem questionamento, é de ofensa aos profissionais que estão na rua. Então, falar de mídia, falar de imprensa precisa ser algo feito com muita responsabilidade, Dani, e isso se traduz aí numa dificuldade, né, que o PT está tendo de colocar para o eleitorado para fora de dentro, para fora do partido, para fora do eleitorado mais ligado ao ex-presidente Lula, tem uma dificuldade do PT de fazer um discurso. Está falando muito para dentro. Isso é uma reclamação dos próprios petistas com quem eu tenho conversado, de que o PT está falando muito para dentro e está deixando de falar com o eleitorado que não é um eleitorado necessariamente lulista, mas um eleitorado que está insatisfeito com o presidente Jair Bolsonaro. Lula está falando muito para dentro, né? Lula está trazendo pontos aí, né, Renata? E aí, no dia, quando você vai tentar conversar com as pessoas, não, esse é um assunto que ele pensa, mas veja, Lula nunca levou isso adiante quando foi 2 vezes presidente. Então, para que fala? É a minha pergunta. É uma cantilena antiga, gasta, carcomida mesmo, que o PT, no caso o ex-presidente Lula, faz questão de trazer à tona. E por que eu faço essa referência? Bem, a Dani trouxe aqui esse cenário. Gente, a gente vive um momento bastante difícil, horroroso mesmo, em que autoridades do país entendem que tem de colocar os jornalistas como alvo. A gente tem um presidente da República que, em diversos momentos, atacou pessoalmente jornalistas. Daniela Lima, nossa âncora aqui, já foi alvo desses ataques, o que tem de ser sempre rechaçado, mas mais. Um presidente da República que já falou que tinha vontade de dar um soco na boca de um jornalista. Esses fatos não podem ser esquecidos, mas a gente vive uma escalada. Esse tipo de comportamento de autoridades do país, ele infelizmente não começou agora. Tem um caldo a ser lidado. E eu falo sobre isso porque, é claro que na campanha eleitoral, esse tipo de métrica, estamos piores, estamos melhores, isso aí vai estar posto, mas isso cabe aos políticos. Do nosso lado, o que eu gostaria de trazer à tona é esse tipo de questionamento, que não é a crítica construtiva ou mesmo a troca de ideias, que é o ataque ao jornalismo profissional. Ele foi protagonizado pelo PT lá atrás e também pelo presidente Lula, que, quando presidente, em alguns momentos, sim, fez ataques diretos a jornalistas específicos. E esse tipo de comportamento que se rememora quando Lula faz questão de insistir nesse tipo de discurso de regulação da mídia. E aí ele tem de ver integrantes do partido dele dizendo, não, olha, isso tudo não é bem o que vocês estão imaginando. A questão é que fica uma questão de não se saber exatamente do que se trata e aí, claro, causa desconfiança.